Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo em 2 Reis, capítulo de número 22, dos versos 8 a 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Estaremos refletindo a respeito do tema A Verdade que Liberta. Nós podemos observar que, por ocasião desse relato, o rei Josias ele toma conhecimento do livro sagrado, da palavra de Deus. Algumas coisas servem como uma aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje, e nós estaremos então fazendo uma reflexão breve a respeito das suas implicâncias em nossa vida. Então note você que é de se assustar que o livro sagrado ele é encontrado na casa de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós podemos perceber que o povo de Israel, e necessariamente aqui o povo do reinado de Judá, estavam vivendo em um aspecto onde a palavra de Deus estava em desuso, onde a palavra de Deus ela se encontra então perdida dentro da própria casa de Deus. E quando nós vamos olhar para a nossa realidade, nós vamos perceber que essa verdade ela não é muito distante da situação que aquelas pessoas viviam. Muitos lares até têm uma Bíblia Sagrada na estante da casa, numa escrivaninha, mas raramente as pessoas que residem nessa casa fazem uso desse livro sagrado, desconhecem as verdades contidas na palavra de Deus e dessa forma tornam-se semelhantes a essas pessoas da época do rei Josias. A palavra de Deus encontra-se perdida dentro dos nossos próprios lares. Muitas pessoas às vezes até vão à casa de Deus, mas não dão a menor atenção ao momento em que a mensagem de Deus é pregada, no momento em que o sacerdote ou o responsável por trazer uma reflexão ou meditação da palavra de Deus está mencionando as verdades sagradas da parte de Deus. E dessa forma nós vamos perceber que uma nação, um povo, acaba por sofrer, porque desconhece as orientações que o Deus Todo-Poderoso tem para nos informar, para nos dar, porque se nós podemos conhecer a Deus, isso nós podemos ter absoluta certeza que se faz através das suas orientações, o encorajamento que muitas vezes nós precisamos no enfrentamento das nossas dificuldades. Essa orientação é feita pela palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com o livro de Josué, capítulo 1, verso 8, Josué, através da palavra de Deus, ele vai ter uma direção de como ele poderia conduzir todo aquele povo de Deus, como ele poderia conquistar verdadeiras vitórias, lograr êxito, como é que ele poderia introduzir o povo de Deus na terra prometida. E nós podemos perceber que é o próprio Deus que vai orientá-lo através da palavra. Então, o texto vai dizer assim: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando nós nos despertarmos para essa verdade, para essa realidade, tenhamos absoluta certeza que muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Nós poderemos, a partir dessa premissa, compreender e entender que é a palavra de Deus
a bula que nós precisaríamos ler todos os dias, a orientação, precisaria ser a palavra de Deus, o nosso livro, que ficasse a cabeceira das nossas camas, antes que fôssemos dormir. Todos os dias precisaríamos ler, meditar, refletir. Nós precisaríamos com urgência conhecer essa verdade. Afinal de contas, muitas vezes nós vivemos um verdadeiro cativeiro existencial, e isso porque nós desconhecemos a palavra de Deus. Por fim, a partir do momento em que nós, assim como o rei Josias, lamentamos pelo fato de desconhecermos a palavra de Deus, nós com certeza estamos dando um passo importante para uma libertação de toda a espécie de escravidão que até então nós vivíamos, a escravidão da ignorância espiritual. E nós não podemos perceber que no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 32, Jesus vai nos dar uma orientação que a partir do momento em que você se depara com a palavra de Deus, algo vai acontecer em sua vida. Portanto, a partir desse dia, exerça aquilo que é a orientação do próprio Jesus. Esteja buscando o conhecimento da palavra de Deus, que dessa forma você vai entender o que Jesus quis dizer através do Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que eu e você, nós possamos estar na busca dessa verdade que liberta. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente o seu dia, guiando-te rumo ao conhecimento da verdade que liberta. Que Deus te abençoe.